Fala pessoal, beleza? Daniel Alves aqui para mais um vídeo e hoje, a pedido de um inscrito do canal, eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui de como enviar dados de uma tabela Excel lá para o SharePoint através do Power Automate, tá? Vamos fazer juntos o fluxo do zero e inserir todos esses dados aí do zero, inclusive a criação da lista, tá? Então eu tenho aqui uma tabela em Excel com alguns dados, né? Eu tenho aqui, ó, data, faturamento, nota fiscal e alguns dados aqui fictícios que eu vou utilizar para poder enviar lá para o SharePoint, tá? Então eu vou criar aqui uma lista em branco. Eu não costumo importar o Excel para dentro do SharePoint direto, tá? Por conta da alteração que acontece no nome das colunas. Então, se você importa um Excel, por exemplo, para dentro do SharePoint, geralmente a coluna, vou dar um exemplo aqui, data, faturamento, viraria field 1, field 2. Então, se alguém já teve esse problema, de lá na hora de criar um Power Apps ou de lá na hora de criar um fluxo no SharePoint, encontrou o nome da coluna como field, é por conta dessa importação do Excel, tá? Então, vou colocar aqui lista import Excel, tá? Eu não costumo usar espaço, não é boa prática, tá? Ou a gente vai fazer aqui tudo junto, ou utiliza-se o underline, tá? Fica a critério de vocês, mas por boa prática, não vamos usar acentuações e não vamos usar espaço nas colunas, tá? Isso é uma boa prática aí para quem vai desenvolver, legal? Vou deixar ela mostrando aqui do lado mesmo, se eu não quisesse que ela ficasse aparecendo aqui, eu poderia desabilitar essa opção. Bom, criado nossa lista aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é desabilitar como obrigatório essa título aqui, né? Então, eu vou vir aqui nas configurações da lista. Vou descer aqui, vou clicar aqui em Title e vou tirar ela aqui, ó, exigir que a coluna contenha informações, né? Não quero que ela contenha informações, ou seja, ela não vai ser mais uma coluna obrigatória. Legal, já não está mais obrigatória. Vou incluir aqui, tá? E aí é porque eu gosto mesmo de manter, fica a critério de vocês, a coluna ID e vou remover essa título aqui da nossa visualização. Vou adicionar uma coluna, tá? E aí, por boa prática, tá, gente? Eu utilizo sempre todas as colunas como texto, né? Para a gente não cair num problema, inclusive tem um vídeo no canal sobre isso, por exemplo, de uma coluna data. Na hora de você importar, você tem que trabalhar aquela coluna, porque senão não vai aceitar no, no SharePoint, tem que fazer a formatação tipo ISO. Então, por boas práticas, eu costumo usar sempre como texto, em alguns casos como número, tá? E a gente vai ver uma que eu vou usar como número aqui. Vou colocar aqui texto. O nome da coluna vai ser, deixa eu copiar aqui, data, faturamento. Vou tirar aqui novamente o espaço, né? Nossa próxima coluna vai ser a coluna de texto também, vai ser nota fiscal. Nesse caso aqui eu também poderia utilizar números, caso fosse preferível, né? Porque essa aqui contém números, tá? Porém eu vou deixar como texto mesmo, não vou usar para fazer nenhum cálculo. Vamos seguindo aqui. Vou pegar aqui a próxima coluna. Bom, pessoal, fiz um pequeno corte para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Criei todas as colunas anteriores aqui do tipo texto, legal?
E essa daqui, a data de entrega, para demonstrar para vocês o que nós fizemos no vídeo anterior, eu vou manter essa daqui como data e hora, tá? Só que eu não vou incluir a hora aqui, tá bom? Então vou salvar aqui e vou criar a nossa última coluna aqui, última não, penúltima coluna, que é a ocorrência. Vou remover a acentuação, como eu falei, acentuação, espaço e caracteres especiais, qualquer tipo não é boa prática, tá? E mais uma última coluna, e isso eu insiro em todas as listas que eu trabalho, é uma coluna do tipo número, tá? Que seria a cópia do ID, tá? Alguns falam ID espelho, eu costumo usar como cópia ID, tá? Por quê? Isso, para um trabalho no Power Apps depois, para fazer uma consulta, para jogar numa coleção, ultrapassou 2.000 itens, e aí talvez a gente faça um vídeo no futuro aí sobre isso, é essencial. Bacana? Então vou manter essa daqui, copy ID, padrão, todas as minhas listas eu costumo criar copy ID e ela tem que ser do tipo número. Tá? Bom, pessoal, agora que já criamos a nossa lista do SharePoint, a gente precisa tratar o nosso Excel aqui, né, para poder enviar os dados lá para a lista. Tá? Então eu tenho aqui uma lista de Excel. Eu tenho aqui nessa lista, deixa eu dar uma olhadinha, eu vou mostrar até uma outra coisa para vocês aqui. Ó, eu tenho aqui 198 linhas, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui essas linhas que eu tenho e vou duplicar elas aqui, só para a gente fazer um teste. Ó, 198 linhas, né? E vou duplicar agora, a gente já ultrapassou aí 200 linhas tranquilo, tá? Então, como que a gente vai tratar essa planilha aqui para a gente poder enviar isso para o Excel, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é tratar as colunas de data, né? Então, eu falei no vídeo anterior lá que tem um problema quando a gente cria uma coluna de data no SharePoint e aí na hora de enviar um dado de um Excel para lá, a gente vai ter, né, o problema de formatação nisso. Então, vamos resolver isso aqui agora. Eu vou inserir aqui uma nova coluna e vou começar a formatar minhas datas aqui. Então aqui eu quero que ela seja do tipo texto e essa coluna aqui seja dia, mês e ano. Legal. Tinha colocado o A aqui é o Y, né? Então, vou pegar todas essas linhas aqui, vou copiar. Opa. Vou copiar todas essas linhas e aqui eu vou colar somente valores, tá? Então agora aqui eu já consigo converter essa coluna para o tipo texto, ó, e ela não altera nada. Repare que nessa aqui, ó, se eu alterar ela para o tipo texto, ela vai virar os números, né, que eu comentei lá, e aí o Excel chega dessa forma no Power Automate, e aí ou vai salvar errado no SharePoint, ou se for coluna data, ele não vai deixar salvar. Tá? Então vamos fazer esse mesmo tratamento aqui agora para a nossa data de faturamento. Então vou replicar aqui, vou copiar também e aqui vou colar somente valores. Certo? Então nós temos aqui já as duas colunas tratadas, né? A data faturamento e a data de coleta. Bom, então agora eu vou converter essa coluna de data. No vídeo anterior eu mostrei como fazer isso lá dentro do próprio Power Automate, né? Utilizando a função Format Datetime, né? E formatando lá dentro do Power Automate. Porém, dá para mim fazer isso por aqui também, tá? Então eu já posso mandar lá para o Automate, acredito que até seja mais simples, né? Então já ficando aí a dica, aqui dentro do Excel, para eu já mandar formatado, né? Então fica aí mais um ensinamento para vocês e caso a necessidade de fazer lá dentro, faça lá. Ou
pode fazer por aqui também, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é falar que eu quero formatar essa coluna. Ela vai ser aqui do tipo ano, tracinho mês, tracinho dia, né? Então, agora eu tenho ela aqui já no formato ISO, né? Então, eu já tenho toda a minha coluna aqui já formatada no formato ISO. Então, vou copiar esses valores e o mesmo esquema, né? Vamos colar aqui na data de entrega somente valores. Por que que eu faço isso? Porque ele não pode ter fórmula, né? Eu não consigo ter fórmula, eu não posso mandar fórmula para lá que vai me dar erro. Vou excluir essa coluna. Bom, agora nós já temos as nossas colunas de data. A próxima etapa é formatar isso aqui como tabela, né? O SharePoint ele lê uma tabela, então eu preciso formatar isso aqui como tabela. Então vou deixar ela aqui formatada como tabela, né? Vou colocar aqui um nome para facilitar, né? Vai ser TBL Automate, para facilitar a identificação dela lá. Ok? Já temos a nossa tabela, já está tudo prontinho, tudo bonitinho, já está salvo aqui, né? Então agora nós podemos partir para o nosso fluxo do Automate, tá? Bom, aqui no Power Automate eu vou criar um novo fluxo. Eu vou utilizar o fluxo, né, da nuvem instantânea, que vai ser disparado por um botão. E vou colocar aqui Excel versus SharePoint, tá? Se quiserem dar espaço, tá? Mais uma vez, por boa prática, eu utilizo um underline. Vai ser do modo disparo manualmente. E eu vou criar o meu fluxo. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa aqui é pegar os itens que está lá na nossa tabela do Excel. Como que a gente faz isso? Então aqui em nova etapa, Excel Online, eu vou obter linhas, né? Então eu preciso obter linhas presentes em uma tabela. Aonde que está essa tabela? Dentro do OneDrive. Em qual biblioteca? OneDrive. E qual que é o arquivo que está, né? Então aqui ele me mostra todas as pastas que eu tenho lá. Então ele está aqui dentro dessa pasta. Então vou clicar aqui para abrir a pasta. O Excel é esse. Ele já traz para cá. E ele me pergunta qual que é a tabela, né? A tabela é a nossa TBL Automate. Ok? Então, próxima etapa, eu vou colocar aqui um aplicar a cada. Por quê? Cada valor que tem dentro dessa tabela, ou seja, cada linha, eu quero que ele faça uma ação. Então, aqui, qual que vai ser a ação, né? Eu vou colocar aqui a primeira coisa, um aplicar a cada. Tá? A cada o quê? A cada valor, certo? Então, a cada valor, faça isso. Eu vou rodar um teste aqui, porque eu quero mostrar uma coisa bacana para vocês, tá? Então, do jeito que está aqui, sem fazer nada por enquanto, só obtendo as linhas e um aplicar a cada, eu vou rodar um teste, tá? Então, eu vou salvar e testar. E o fluxo começou a executar. O fluxo executou com sucesso, tá? E me trouxe 256 linhas. Vamos ver se é isso mesmo que eu tenho lá. 395 linhas eu tenho. Poxa, Daniel, mas ele só me trouxe 256, né? Por que será? Então vamos lá. Voltando aqui no fluxo do Automate, o que a gente precisa fazer? Nos três pontinhos, configurações, eu vou habilitar a opção paginação e vou colocar aqui 10.000, né? 10.000, que é o máximo que ele vai deixar eu colocar dentro do listar linhas presentes em uma tabela. Vou concluir, claro, né? Lembrando que se você tem um Power Automate Premium, pode ser que ele deixe ultrapassar esse valor, tá? Então, vou testar novamente e vamos ver agora com aquela alteração feita. O fluxo terminou de executar e olha que bacana.
394 itens. Então, muito importante, fazendo, rodando o teste, conferindo, né, para que não tenha nenhum problema lá na frente, tá? Então, vou editar os itens agora, aqui como eu já tenho, né, os meus valores corretos aqui, chegando tudo certinho, eu vou criar um item, né? Então, eu vou vir aqui, né, vou colocar aqui SharePoint, né, Sharp, ele já aparece para mim aqui, criar um item. Na onde? Ele vai pedir para você selecionar a lista onde está, né, onde você quer criar. Vamos localizar ela aqui. A lista que eu quero é essa. Então eu vou criar um item e ele vai abrir aqui para mim poder fazer o preenchimento. Então vamos fazer o preenchimento aqui. Estamos aqui no último item. Mas antes de eu colocar a ocorrência aqui, gostaria que vocês reparassem que, ó, não usei nenhuma função aqui, né, na data de entrega. Por quê? Ela é uma coluna data, porém lá no Excel a gente já formatou ela no padrão ISO, tá? Então, do jeito que chegar aqui, o SharePoint é para aceitar lá, tá bom? Então eu vou colocar aqui a ocorrência, que é o que falta, né? E o meu Copy ID, eu também quero que ele seja preenchido. Porém, eu não tenho aqui ainda o ID, porque eu estou criando o item, né? Então, eu ainda não tenho o ID desse item. Como que eu faço para resolver isso? Vou criar aqui uma nova ação, né? Nessa nova ação, eu quero o quê? Eu quero atualizar um item do SharePoint. Então, eu vou vir aqui, vou procurar por atualizar. Atualizar item. Qual o item que eu quero atualizar? Onde ele está, né? Então, novamente, eu vou indicar aqui onde está o meu item, né? E qual que é o ID do item que eu quero atualizar? Então, eu quero atualizar o item que acabou de ser criado. Então, o ID do criar item. E qual a coluna eu quero atualizar, né? Quais dessas colunas eu quero atualizar? Neste caso, somente o Copy ID, né? Então, vou colocar aqui o ID. Então, o próprio ID vai receber dentro do Copy ID. Ok? Então, nós já temos aqui o nosso fluxo pronto, né? Nós já temos aqui a nossa lista em branco. Vamos rodar para ver o que vai acontecer. Bom, o fluxo concluiu aqui a execução, foi executado com êxito, né? Então todas as etapas aqui foram concluídas com sucesso e aqui estão os nossos itens, ó, todos os itens criados na lista do SharePoint, né? Inclusive o nosso Copy ID aqui, ó, que vai ser muito útil depois se eu quiser utilizar isso, por exemplo, para realizar filtros, para jogar esses itens para dentro de uma coleção lá no Power Apps, tá? Legal, bacana. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal para fortalecer e a gente conseguir levar mais conteúdos e mais longe, ok? Um abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo.